primeiro uso da telemedicina no Brasil, de forma formal, foi na cardiologia, que era o serviço de laudo de eletrocardiograma à distância. E isso ajudou muito, muitas pessoas foram ajudadas com esse tipo de serviço, porque começou, né, eu lembro lá no Rio de Janeiro, começou a ter alguns locais com eletrocardiograma, no interior, por exemplo, ou em unidades de saúde, de pronto atendimento, onde tinha um fax. E aí eu rodava o eletro e passava pelo fax. E aí caía num serviço de referência de cardiologia. No caso, na época que eu estava lá no Rio, eu fazia internato no Hospital do Servidor do Estado, e lá eles faziam esse serviço, né? Tinha lá um aparelho de fax e de noite a gente estava lá no plantão na unidade de coronariana e aí vinha o eletro aí para o pessoal dar aquele auxílio para o pessoal que estava numa emergência lá no interior, em algum local assim. Então isso era muito, muito legal. Isso é telemedicina. Isso começou lá em 1998, 99. E depois a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina foi em 2002. Essa foi a primeira resolução, que não contemplou a questão da teleconsulta médica. Então, havia esse limbo, né, em relação à teleconsulta, né, então não era possível fazer, mas a telemedicina já estava vigorando no Brasil na forma, né, por exemplo, do telediagnóstico. Depois, a radiologia também avançou muito na questão da telemedicina, né, devido aos equipamentos digitais, houve essa possibilidade do radiologista fazer laudos à distância, e foi uma área que avançou bastante. Aí lá em 2018, que foi a resolução que veio para a questão da teleconsulta. Mas ela não foi discutida com todos, né, com as associações, sociedades, né, com a classe médica. Foi até meio de surpresa, todo mundo, né, recebeu aquela resolução que veio do nada, assim. E aí ela foi suspensa, né, ela foi revogada, ainda mesmo... Um chute aqui no ring light. Ela foi revogada ainda no mês seguinte ali, deu um mês. E aí ficamos, né, de 2018 até 2020, sem poder, né, utilizar a telemedicina na questão da teleconsulta. Até que veio a situação que a gente viveu, né, da emergência de saúde pública, e aí uma portaria ministerial liberou o uso da telemedicina, depois uma medida provisória assinada pelo presidente da República em 2020, e a gente pôde começar a usar. E aí que entra aquela questão também, né, de mentalidade, né, de estar aberto para a inovação, para o que muda, né, vamos dizer, o que quebra paradigmas, porque lá em 2020, como eu falei, havia muito movimento, né, e muitos médicos contrários ao uso da telemedicina. E eu atribuo isso até pelo desconhecimento, né, sobre a telemedicina. E até por não saber que já estavam até fazendo telemedicina de forma informal. Porque muitos colegas que eu ouvia que falavam contra a telemedicina, aí quando às vezes eu perguntava se recebia uma ligação, às vezes, de paciente ou mensagem no WhatsApp e se respondia, falavam que sim. Eu falava, ó, isso aí é uma forma de telemedicina. Porque se você faz uma interação com o seu paciente ou com outra pessoa que está te procurando através de uma rede social ou pelo WhatsApp, e vem com uma dúvida, com uma questão de saúde, e você dá uma resposta, você é médico, você fez um ato médico, né? Então, você está fazendo telemedicina. Até mesmo o uso das redes sociais, quando você leva informação para o público em geral, é uma forma de telemedicina, porque você está fazendo uma teleeducação médica, tá? Então, todo mundo já estava fazendo telemedicina, só que não sabia nem que estava fazendo. Mas, como eu falei, de 2020 para cá, mudou muita coisa. Eu acho que houve uma quebra de paradigma e as pessoas, né, no caso os médicos, já estão entendendo que a telemedicina é algo inexorável, não tem volta, é algo que precisa ser adicionado ao nosso cotidiano, né? Ela é uma ferramenta, assim como o estetoscópio é uma ferramenta, a telemedicina também é. Então, a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia. Alguém pode falar, mas na minha especialidade não dá para fazer. Talvez ainda pelo desconhecimento da ferramenta, porque toda especialidade médica, de alguma maneira, pode usar alguma modalidade da telemedicina. Tá? A telemedicina não é só teleconsulta.
teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, teletriagem médica, tá? Existem telediagnóstico, como eu já falei, foi a primeira modalidade utilizada oficialmente no Brasil. Então, existem várias modalidades para o uso da telemedicina. E eu tenho certeza que cada especialidade tem mais afinidade com uma ou outra modalidade. Então, sempre, né, qualquer especialidade vai poder utilizar essa ferramenta. Assim como tem especialidades que utilizam o estetoscópio no seu dia a dia e outras não usam tanto. Mas tenho certeza que todo médico tem um estetoscópio lá numa gaveta, mesmo que seja um psiquiatra, né? Então a gente, né, na medicina até brinca, né? Assim, o cara é psiquiatra, não tem estetoscópio, né? Ou não tem aparelho de pressão. Tem sim, tá lá, porque quando há necessidade ele tem lá, ele vai lá na gaveta e pega o seu equipamento. A mesma coisa a telemedicina, ela tem que ser uma ferramenta que esteja disponível para quando você precisar utilizar, para quando o seu paciente precisar, você tem essa ferramenta. Vamos dizer que você tem um paciente que você acompanha há muito tempo, né? E esse paciente, ele ficou com alguma questão que ficou impossibilitado de ir até o seu consultório. E você também não faz atendimento domiciliar. Esse paciente vai perder o acompanhamento dele, vai ficar sem um acompanhamento médico. A telemedicina dá oportunidade para que você mantenha esse acompanhamento dele, né? Então, por exemplo, se você faz uma teleconsulta com ele para acompanhar uma doença crônica, que você já examinou ele, já conhece ele faz uso do medicamento contínuo, ele vai poder continuar esse acompanhamento contigo naquele momento que ele está impossibilitado de ir até o seu consultório. Por isso que é importante você ter essa ferramenta para ofertar ao paciente, porque se você não tiver, o que vai acontecer? Outro colega médico vai ter, e provavelmente ele vai fazer essa teleconsulta com esse colega, se ele for muito bem atendido, ele vai até, de repente, trocar de médico. Porque, poxa, o meu médico, que me acompanha há tanto tempo, ele não tem essa ferramenta para me ajudar. O outro colega, né, que atendeu ele, tem a ferramenta, atendeu bem. Aí, por que não? Agora eu já estou bem, posso ir até o consultório. Eu acho que eu vou no consultório desse médico que me atendeu por telemedicina, né? Então, veja que você tem que ter essa ferramenta também para o seu uso no seu dia a dia. É mais uma possibilidade, né, para o seu paciente ter acesso e manter esse vínculo da relação médico-paciente que você já estabeleceu.